São 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é mais um podcast Serviço Raiz, o podcast da GNSS Engenharia para você. Eu sou o engenheiro Matheus Giannini. E eu sou o engenheiro Santiago Henrique. E hoje, Santiago, o pessoal vai entender os 5 erros que podem prejudicar o levantamento do GNSS deles e como resolvê-los, que é o principal, né? Não adianta saber os problemas e não saber como resolvê-los. Verdade, verdade. Hoje a gente separou um conteúdo incrível aí, pegando erros da prática, né, que a gente enfrenta aí, de problemas que a gente enfrenta e como a gente consegue solucionar esses problemas, né? Então, hoje, o pessoal que faz referenciamento aí, que trabalha em campo, que trabalha com processamento de dados, pegue papel e caneta aí, porque tem muita estratégia boa, né, que a gente pode falar para você como você deve se comportar em campo, como você deve, como você pode processar seus pontos para evitar problemas para você. E isso, Matheus, esses problemas que a gente vai falar hoje aqui e essas soluções tratam de tempo e dinheiro, né? Então, se a gente já passou pelos problemas, já está apresentando as soluções, quem está vendo, né, esse podcast aqui, a ideia é que ele não passe por esses problemas. Ou seja, quando chegar também esse problema para ele, ele já saiba a solução, né, para que não pegue você desprevenido. Então, com certeza, você que já trabalha na área, você já vai ouvir aí algumas situações que você já passou. E se você ainda não passou, está começando ainda na área de georreferenciamento, regulação de imóveis rurais, com certeza você vai passar por isso. Então, fiquem atentos a esse podcast, né? E antes de passar a palavra para você, já digo mais, estou de camisa nova, imóvel rural, sopa de letrinhas, gestor do imóvel rural e como rural, viu? De camisa nova. E você tem a sua aí no vestir, eu sinto muito. Mas eu gosto dessa aqui, Santiago. Eu gosto dessa aqui. Eu vesti porque eu gosto dessa aqui. É isso aí, Santiago. Mas, como você falou, né? Conhecer esses erros e saber como solucioná-los pode te poupar tempo, te poupar dinheiro, pode fazer o seu serviço mais efetivo. E, então, é muito importante você ter esse conhecimento. E a gente verificou que muitas pessoas chegam com essas dificuldades para a gente e perguntam: meu ponto aconteceu isso, meu ponto está flutuante, meu ponto, a precisão tá muito baixa, no caso, né? Está mais do que 50 centímetros. Como é que eu faço? Eu vou ter que voltar a campo? E é exatamente para isso que tem esse podcast aqui para você entender que não necessariamente você vai precisar voltar para campo. Talvez você precise. Talvez tenha acontecido um erro muito grosseiro, muito brutal, e você precise voltar a campo. Mas, na grande maioria das vezes, há solução. Na grande maioria das vezes, você consegue resolver no seu computador mesmo. Então, Santiago, para entender esses erros, para entender as influências que são negativas no levantamento de GNSS, primeiro a gente tem que entender o que é o GNSS, né? Essa sigla vem do inglês, ela quer dizer Global Navigation Satellite System. Em português, é Sistema Global de Navegação por Satélite. Esse sistema, ele foi desenvolvido lá, ele vem sendo desenvolvido, né? Desde lá dos anos 60. O grande projeto foi o projeto GPS, que aí gera essa confusão, né? Ninguém chama de GNSS, todo mundo chama de GPS, justamente por isso. Foi o primeiro projeto, o projeto norte-americano,
que disponibilizou para uso civil os dados desse tipo de tecnologia. Por isso ficou mais conhecido. E hoje é como aquela situação, né, de Kiboa e água sanitária. A Kiboa ficou tão conhecida que não é mais Kiboa, não é mais água sanitária, é Kiboa. É a mesma coisa com o GNSS e GPS. Mas a tecnologia... Agora, Matheus, pode falar. E essa explicação aí que você está dando, a gente já deu muito aqui na GNSS Engenharia, viu? Porque o nosso nome é o quê? GNSS Engenharia. Por que GNSS Engenharia? A gente tem que explicar essa questão aí, você está explicando muito bem, né? E, na verdade, é uma aula. Já essa pergunta aí, a gente já responde o nome da empresa com essa aula aí que você está dando aí para a gente, explicando o que é GPS, o que é GNSS. Já expliquei diversas vezes e constantemente para os clientes. A gente já explica aí essa questão do GPS, que todo mundo fala GPS, e a questão da GNSS. Então, um dos motivos aí, né, para a empresa chamar GNSS é esse. Né? Isso aí, Santiago. E o sistema, ele tinha o objetivo de fornecer o posicionamento na superfície terrestre, qualquer que fosse o momento da aquisição dessa informação, Santiago. E isso funcionava por meio da trilateração, que usa a medida de distância entre dois pontos para determinar o posicionamento. Como é que isso era feito, Santiago? Como é que isso é feito? Os satélites, eles emitem ondas de rádio, e nesses satélites existem relógios atômicos, que fornecem um horário específico com altíssima precisão. E essas ondas de rádio que são emitidas pelos satélites, elas carregam as informações, as mensagens de navegação, os chamados dados brutos, a velocidade da luz. Ou seja, você sabe o ponto de partida, você sabe o horário do ponto de partida com precisão e você sabe a velocidade dessa informação. De contrapartida, aqui nos receptores GNSS também tem relógios, não relógios atômicos, mas relógios muito precisos também, que captam essa informação. Ou seja, você passa a saber o ponto de partida e o ponto de chegada, a velocidade e o horário de saída da mensagem e o horário de chegada da mensagem. Com isso, a gente sabe que pode calcular essa distância. E com a medida de 4 dessas distâncias, no mínimo 4 satélites, é possível determinar o posicionamento daquele ponto, o posicionamento do receptor GNSS, Santiago. Aí você pensa, e se não tiver 4 satélites disponíveis ali para você ter a informação? Porque essa informação ela tem as limitações dela. Se não tiver no campo de chegada da informação, essas informações não vão chegar para o seu receptor. Porém, hoje não tem só a constelação GPS. Isso aí já era possibilitado apenas com a constelação GPS, Santiago, esses 4 satélites. Porém, hoje em dia nós temos o GLONASS, que é outra constelação de satélite que foi desenvolvida lá atrás pela União Soviética. Nós temos o Beidou Compass, que é desenvolvido pela Agência Espacial Chinesa. Nós temos o Galileu, que é desenvolvido pela Agência Espacial Europeia. Eu não sei se eu estou esquecendo mais nenhum, Santiago, mas cada um desses tem em média ali entre 20 e 30 satélites em seu projeto. Se não já estão em órbita, tem 20 ou 30 satélites em seu projeto, que proporcionam ali, em média, se você faz levantamentos de campo, você deve ter essa média aí em sua cabeça. Normalmente tem sempre 10 satélites ali, 10, 12, às vezes tem menos a depender da região. Tem sempre essa quantidade de satélites disponíveis ali para coletar informação. Ou seja, vai sempre, a qualquer momento, possibilitar esse posicionamento sobre a superfície terrestre. Não é assim, Thiago? Verdade, verdade. Então, na verdade, a gente conta aí e conta com diversos satélites, diversas constelações, né? diversos sistemas
né, como você falou aí muito bem, de diversos países diferentes, né, que habilitam, né, esses sinais dos satélites para determinar o nosso posicionamento, né? Antigamente não era assim, tinha uma degradação do sinal, né, que era dada GPS, para isso na própria constelação GPS. E antigamente você tinha aí a precisão, Matheus, de 50 a 100 metros, imagine. Pegava um ponto com precisão de 50 a 100 metros, né? Mesmo com os satélites, tinha essa degradação, né, desses satélites aí, né? Então, dos sinais desses satélites, né? Então, hoje a gente está vivendo num momento muito interessante, né? E para o nosso posicionamento, né? Como você falou, são diversos satélites e em grande parte do Brasil você conta aí com uma gama de satélites enormes aí, né? Logicamente, a depender da região, você vai ter mais satélites, menos satélites, mas como o Matheus falou aí, né? Aqui mesmo, Matheus, na região da Bahia, quando a gente vai na área rural, 18 satélites simultaneamente, né? 18. Na verdade, sim, Thiago, essa influência vai ser mais com a questão ali do meio mesmo. Por exemplo, se você está numa região ali com muitas árvores, muitos prédios, isso aí vai influenciar com certeza. Talvez caia um pouco a quantidade de satélites aí e você vai estar rastreando. Mas eu nunca peguei uma situação... Eu acho que é impossível você pegar uma situação com menos de 4 satélites. Eu já peguei. É como você falou, né? Depende do local, né? Embaixo de uma mata fechada, você não vai... Não, tem aquelas situações que perdem sinal e aí é por causa justamente disso, né? Eu digo, realmente... Você fica ali no meio da mata, já fiquei no meio da mata 1 hora, pegando 4 satélites, esperando lá, 4 satélites. Bateu 5, uma felicidade, 5, 6, né? Depois caía de novo. Tem situações que são muito complicadas medindo imóveis rurais, Santiago. Mas, na verdade, são essas situações que eu acho que a gente mais gosta, né? De resolver esses problemas ali em campo. Pelo menos quando chega ainda descansado, quando já está no final do dia, a gente quer resolver logo o problema. Quando chega que tem essas situações, a gente pula esse imóvel, pelo menos para contar depois em um podcast, é legal, né, Santiago? Mas quando você vai lá, tem que voltar lá. Eu falei, é por isso que a gente vai falar tudo isso que a gente vai falar para você, né? Para vocês não precisarem voltar para campo e ter que pegar aquele ponto que você ficou mais de meia hora no ponto lá, tem que voltar para ficar 1 hora, imagine. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje, né, mano? Com certeza, Santiago. E, além desses problemas, Santiago, mesmo com toda essa tecnologia que é empregada hoje, como eu disse, vem lá desde os anos 60, estudos com relação a essa tecnologia GNSS, mesmo com todos esses avanços, ela não está livre de erros como qualquer outro tipo de medição, Santiago. Vão ter lá os erros aleatórios, os erros sistemáticos, os erros grosseiros. Todos esses erros estão atrelados às medições com o GNSS também. E algum desses erros podem ser minimizados, que é o que a gente busca aqui, ou até mesmo excluídos, que são, a gente vai citar aqui alguns para o pessoal entender como eles são causados e como resolvê-los. Então vamos começar aqui, Santiago, que vamos chamar de o primeiro erro, né? Porque vamos fazer essa lista aqui. E é o erro nas órbitas dos satélites, o erro no relógio dos satélites. Justamente é causado por que esse problema, Santiago? Como a gente falou, os satélites estão lá dispersos nas suas órbitas, cada constelação ali com em média 20 a 30 satélites, mas esses satélites eles não estão planando lá aleatoriamente. A gente precisa, para poder proporcionar a trilateração, saber o posicionamento desses satélites. E como é que esse posicionamento é conhecido? As órbitas deles são pré-definidas.
ou seja, onde o satélite vai passar ao longo do tempo ali, ao longo do dia, é conhecido, é definido, é pré-estabelecido. Mas a gente sabe que nem tudo acontece como a gente espera, né, Santiago? Assim como não é como a gente espera muitas vezes no campo, no espaço também não é, não. O satélite sofre influências lá e ele sai um pouco dessa órbita. E isso gera erro no seu levantamento. E além desse erro com relação às órbitas, tem a relação do erro dos relógios ali. Por exemplo, não há uma compatibilidade, como eu falei, os relógios atômicos são muito mais precisos do que os relógios que tem nos receptores GNSS, porque é uma questão muito mais acessível você colocar relógios convencionais nos receptores GNSS. Mas isso gera erro também. Como é que corrige esse erro, Santiago? Com as efemérides. A gente está perguntando? Não, eu ia falar, Santiago. Corrige com as efemérides. A gente, inclusive, já fez um podcast falando sobre esse erro específico, falando sobre essa solução específica, que são a utilização das efemérides. As efemérides são justamente as mensagens que... Na verdade, as mensagens não, as correções com relação a esses erros. As correções com relação à órbita, as correções com relação ao relógio do satélite. Ou seja, a gente tem ali, no momento da medição, as efemérides transmitidas, que são aquelas que vêm junto com as mensagens de navegação, que determinam a órbita pré-estabelecida do satélite. Mas depois de alguns dias, se você quer saber ali os tipos de efemérides, corre lá no podcast que a gente fala de efemérides. Mas a gente sabe que tem as efemérides depois de um certo período de tempo, tem as efemérides depois de mais alguns dias, e tem as efemérides finais, que são lá depois de 15 dias. Essas efemérides são aquelas exatas da órbita que o satélite fez e vão apresentar uma correção para o seu ponto, que pode ter dado ali flutuante, uma correção para o seu ponto, que pode ter não alcançado uma precisão que você requeria ali, Santiago. Verdade. A gente já vai falar da solução logo? A gente já falou do problema, já pode comentar da solução? Pode sim, Santiago. Aqui é freestyle. Na hora, né? Problema e solução. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Quando eu me formei, a gente tem prática, assim, tem até a prática ali na faculdade e um pouco de campo. E a gente já sabia das efemérides. Mas quando a gente foi trabalhar no campo mesmo, né? Trabalhar, fazendo diversos serviços aí, a gente tem muito imóvel rural medido aí na nossa bagagem aqui da GNSS Engenharia, mais de 2.000 imóveis, e muitas áreas processadas, né? E a gente viu a importância das efemérides no nosso processamento. Então, já teve pontos, como o Matheus falou aí, deu flutuante e com as efemérides, né? Depois, as efemérides finais aí, depois de 15 dias, né? Esses pontos não ficaram flutuantes, né? Nós tivemos precisões aí que a gente tinha que bater, né? Do INCRA, de tipo de limite, tinha que ser 0,50, e com as efemérides, todas as efemérides, a gente conseguiu chegar a essa precisão. Então, pessoal, não desvalorize as efemérides, não acha que muda um pouquinho, né? E que é simples. Não, teve problema. Na verdade, assim, a gente sempre coloca nos nossos processamentos, independente se precisou ou não. Então, se a gente vai processar o nosso levantamento depois de alguns dias de campo, pastas efemérides, coloca lá, tem uma pasta lá como tem a pasta dos dados brutos, tem a pasta lá de efemérides, a gente baixa, coloca lá, e a gente sempre coloca no nosso processamento. E sempre vai dar uma melhorada nas precisões, no seu posicionamento. Então, dica aqui de prática mesmo, né? Dica de especialista, né? Que se fala, não usem as efemérides porque
é uma possibilidade. Quer saber como faz? Vai lá no podcast. Eu não lembro do número do podcast, posso até dar uma olhada aqui, né? E para falar para vocês, mas vai lá na lista lá no YouTube, canal do podcast, vai ter lá o que são efemérides e vocês vão ver a explicação da gente de como a gente usa. Então é muito importante sim utilizar essas informações e é possível, né? Então quem sabe utilizar é muito possível e pode ajudar vocês aí muito nos seus levantamentos, nos seus projetos. Isso aí, Santiago. E, na verdade, eu disse que era o primeiro erro, mas eu citei dois já, né? Um com relação à posição dos satélites e com relação ao relógio dos satélites. E isso aí também, você usou uma palavra interessante, que é minimizar esses problemas, mas um erro de 1 milésimo de segundo ali, Santiago, vai gerar erros grotescos no posicionamento. E então essas efemérides podem corrigir esses problemas, porque trazem essas informações precisas. Além desses dois erros, Santiago, com relação a essa transmissão dessa informação do satélite para o receptor, existem os erros atrelados ali à atmosfera, né? A gente sabe que a atmosfera influencia nessa transmissão do sinal, atrasando ou até mesmo retardando essa transmissão desse sinal, causando a chamada cintilação. É o erro da cintilação na transmissão do sinal GNSS. E esse erro, Santiago, ele causa diversas situações, como até perdas de ciclo. Aí você pode lembrar ali, quando você está fazendo aqueles processamentos, e aí vê aqueles períodos de rastreio do receptor e tem certas falhas. É justamente essa perda de ciclo aí que a gente está falando. E, consequentemente, ali está a solução para esse problema. No software no software de processamento de dados GNSS, você ia ali verificar se a recepção do sinal ela foi contínua, ela foi feita da forma ideal, pode fazer com que você identifique algum possível erro que está tendo no seu levantamento. Você achou um ponto flutuante lá. Vou ver aqui como é que foi a recepção desse sinal. Muito provavelmente vão ter perdas de ciclos ali e que estão causando essa flutuação do seu ponto, Santiago. Esse erro, esse erro que você falou muito bem aí, a cintilação, a gente não tem controle sobre ele, né? A gente não tem controle sobre ele, mas a gente tem controle do que a gente pode fazer no nosso processamento. E a gente tem que focar no nosso controle, né? Então, cintilação é algo que exige um estudo científico, aí, exige em diversas universidades, né? Teoria de mestrado, doutorado sobre isso. E é realmente um erro que afeta os sinais, né? Mas a gente pode focar no que a gente controla. O que a gente controla é justamente essa solução, né? E você conseguir ali olhar o rastreio, todo o seu rastreio, todo o seu período de rastreio daquele vértice ali, e você consegue identificar aqueles satélites, né? E essa solução não serve só para cintilação atmosférica. Existe também para, se você, por algum acaso, perder o ciclo de algum rastreio, né? Então, você consegue identificar muito bem ali como foi a recepção do sinal, né? Em todo o período que você estava rastreando o seu vértice, né? Então, ali você tem ali, ó, o horário, né? Quais satélites você pegou, quantos satélites você rastreou em cada tempo. Então, você consegue habilitar, desabilitar alguns satélites, ver essas quinazinhas que, como o Matheus falou, pode influenciar na sua precisão, né? Talvez seja interessante você tirar isso aí, você desabilitar, não é excluir, é desabilitar, né? Então, você pode trabalhar com isso aí e para quê? Para seu ponto ficar mais preciso, né? Então, alguns
alguns sinais podem estar afetando a precisão do seu ponto, né? Então, vocês, na prática, aí, trabalhando com isso, vocês vão entender mais claramente, né? Vocês vão compreender o que afeta mais, o que afeta menos, se você pode tirar diversas partes, você pode tirar 30 segundos, tira 15, né? Então, na GNSS Engenharia, a gente faz muito isso, né? Faz muito essas análises. E a gente criou um método aqui, né? Dos 7 passos que você precisa fazer para não voltar para campo, né? Na parte de processamento, só de processamento, né? Então, analisar essa parte de análise dos satélites. A gente pode falar isso até depois, Matheus, né? Abrindo. Lembrando, eu acho que Thiago, que esses passos só funcionam atrelados a um campo bem feito, né? Você sabendo que realizou todos os procedimentos corretos em campo. Não adianta você chegar, fazer o levantamento todo errado, fazer as situações lá que não sejam as mais adequadas e chegar e querer resolver no escritório, que também não vai funcionar. É um ciclo que tem que vir correto desde o planejamento até o processamento, a criação da planta, né? Verdade, verdade. É que nem você comprar, você tem aquela matéria-prima, né? O seu dado bruto é como se fosse aquela matéria-prima. Se a matéria-prima está ruim, não tem como você mexer na matéria-prima para que ela seja boa, né? A sua matéria-prima tem que ser boa, né? Como você falou, o seu rastreio tem que ser adequado para você conseguir com que ele fique no padrão que você precisa, né? Então, é isso aí. E você pode sim, assim, Matheus, às vezes tem alguns profissionais que falam assim, mas se você mexer ali naqueles satélites, quando o INCRA processar os pontos, ele não vai achar a precisão que você fez mexendo nos satélites. Olha só, esse já é até um ponto polêmico aqui, viu, Matheus? Bota aí na edição aí, ponto polêmico, que a gente vai trazer aqui, né? A gente acha que na GNSS Engenharia que isso é uma estratégia técnica sua, né? Você não tá burlando nenhum dado seu, você está pegando todo o rastreio e está fazendo análise. Se você pode fazer isso tecnicamente, eu acho sim possível você fazer isso, né? Então, você vai dizer se o INCRA cobrar os dados, você vai dizer, olha, eu fiz isso, habilitei, usei efeméride, entendeu? Você vai dizer todo o seu método que você utilizou, se ele questionar, tá bom? Mas se é possível, sim, você pode utilizar. Afinal, você controla isso, né? E o seu foco tem que ser no que você controla. Então, a gente na GNSS crê que você pode usar, sim, inclusive para dados do INCRA, já que é possível essa é uma técnica sua de profissional, né? O que você acha, mano? E aí, Santiago, a gente já remete a outro podcast, né? Os podcasts, eles estão se interligando, que é aquele o combo rural não termina quando o serviço é entregue, né? Você falou dessa situação aí do INCRA vir atrás desses processamentos e aí talvez nem você se lembre caso você não tenha guardado esses dados de processamento. Você ter o projetinho ali guardado é muito importante para até nessas situações aí você mesmo se recordar, porque digamos que daqui a um ano venha uma situação como essa, muito provavelmente você não vai lembrar que você fez ali uma manipulação da informação ali é muito complicado. Então é isso aí, é muito importante você guardar os dados por um período de tempo adequado para que não tenha problema para você, Santiago. Está procurando aí qual foi o podcast? Podcast 14. Podcast 14. Guardar os dados. E o podcast das efemérides. Vou dar uma olhada aqui. Das efemérides. Das efemérides foi bem no início. Foi bem no início, não foi? Foi o podcast 2. Foi isso mesmo. O podcast
Podcast 2. Como o uso das efemérides pode salvar o seu serviço. É isso mesmo. 2 e 14 aí, né? Então, fiquem atentos aí. Sai daqui, já vai ver esses 2 podcasts interessantes, né? Porque a gente está falando aqui. Vamos lá. E aqui, Santiago, nós chegamos ao 4º erro. O erro que talvez seja o mais comentado assim entre a comunidade, que seja o mais conhecido, que é o erro do multicaminho. O que é o erro do multicaminho, Santiago? O erro do multicaminho é quando existe uma interferência no sinal GNSS por feições antrópicas ou feições naturais que sejam terrestres, né, Santiago? Por exemplo, uma árvore, um corpo d'água, um prédio, tudo isso influencia no sinal. E essa influência faz com que o sinal seja refletido de diversas formas, causando um pequeno erro no posicionamento, no cálculo do posicionamento. Ou seja, o tempo de chegada do sinal ao receptor vai ser diferente do que era para ser. Isso aí faz com que o cálculo feito lá pela trilateração seja errado e gere um desvio padrão um pouco maior do que o que deveria ser. Isso aí, em algumas situações, pode ser um fator complicante. Pode, por exemplo, se for um georreferenciamento junto ao INCRA, uma certificação, e o multicaminho influenciar o ponto de diminuir essa precisão, você vai estar em maus lençóis, não é, Santiago? E aí você já adicionou efemérides, você viu lá que a recepção do sinal GNSS não teve nenhuma perda de ciclo, está tudo direitinho. E aí o que é que você faz? Volta para campo? Talvez. Mas antes do que isso, você pode tentar resolver esse problema. Com o quê, Santiago? Com a máscara de elevação. Que é o quê? Essa máscara de elevação é uma máscara, um filtro que você coloca na recepção do sinal GNSS. Ou seja, a influência do multicaminho, se vocês entenderam, se vocês pensaram um pouco no erro, ela vai ser muito maior na linha do horizonte ali, Santiago. Por exemplo, os satélites que estiverem mais próximos da linha do horizonte vão ter uma influência maior dessas feições que eu falei do que os satélites que estão mais no zênite ali, né, Santiago? Mais para cima. Então, essa máscara de elevação funciona justamente para excluir esses satélites do seu levantamento, do seu processamento, na verdade, e verificar se justamente não são eles que estão diluindo a sua precisão. Então, você pode fazer o uso disso aí. Eu ia falar como é que a GNSS trabalha dessa forma, Santiago, mas vou deixar para você falar um pouquinho também. É isso aí, pessoal. É isso aí. Como o Matheus falou, né? Mas antes de eu falar como a GNSS trabalha em relação a isso, falar para vocês ficarem atentos, né? Se vocês entenderam o que o Matheus falou aí, é como se fosse a máscara, né? A máscara, como se tivesse um plano aqui, o seu GPS aqui, né? Então, a máscara seria esses graus aqui, né? Ela é medida em graus, né? Então, 10 graus. Então, daqui, 180. Subiu 10 graus, todos os satélites que estão acima do 10 graus aqui, ele pega. Então, é 10 para cá e 10 para cá. Né? Então, todos os satélites que estão acima de 10 graus, né? Da linha do horizonte, o seu receptor capta o sinal. Né? Quanto você mais aumenta, né, Matheus? Você mais aumenta, você pega sinais. Eu estou gostando dessa linguagem de sinais que você está fazendo aí, já está ficando uma maravilha. Se você pega sinais, você pega sinais de cima, né? A máscara, ela é medida em graus a partir da linha do horizonte. Se você aumenta essa máscara, você aumenta o valor em graus ali daquela máscara, você vai estar filtrando mais, você vai estar excluindo satélites que estão mais próximos da linha do horizonte. Ou seja, uma máscara de 5 graus vai ter muito mais satélites.
porém Isso vão mesmo. estar sofrendo mais influência do multicaminho, talvez. Aí você aumenta essa máscara de elevação para 15 graus e você vai pegar menos satélites, que vão excluir aqueles mais próximos da linha do horizonte que estão sofrendo a influência do multicaminho. Então, primeira coisa é vocês analisarem onde vocês estão rastreando seu ponto, né? A gente tá falando aqui de áreas rurais, então nas áreas rurais normalmente não tem prédios enormes, né? Não tem edificações, não tem estruturas grandes que possam empatar o seu sinal, né? Que vem do alto, né? Mas imóveis urbanos, né? Quando você se aproxima da área urbana, você já começa aí a ser influenciado por isso. Então, talvez, né, a depender de onde você está, você precisa fazer uma análise aí da região, né, para saber se alguma feição afeta o seu posicionamento. Então, a primeira coisa é essa. O que influencia muito nas áreas rurais, Santiago, são corpos d'água. Eles refletem muito o sinal GNSS para levantamentos próximos a rios muito grandes. Isso aí pode ser uma feição que interfira na reflexão do sinal. Por quê? Porque pode o próprio sinal bater ali na água, né? E o seu receptor é muito importante também. Aí já vem a nossa segunda dica. Você escolher o seu receptor para o seu serviço. Por quê? Porque existem várias antenas, né, de receptores, né? Então, existem diversos tipos de antena. Então, a depender da antena que você está, Matheus, ela consegue ali captar aqueles sinais, né? Então, a depender do próprio formato da antena, né, e como ela está disposta no seu receptor. Então, por isso que é importante aquela anteninha que você coloca ali, né, no seu receptor. Então, fiquem atentos aí, até para você entender como funciona o seu receptor. Você pode até perguntar para o fabricante, o cara que você comprou, né, para você entender como é que funciona essa antena. Então, existem diversos tipos de antena. E esses tipos de antena captam também diversos tipos de sinais. Então, existem antenas que captam mais sinais, né? Existem antenas que captam, né, sinais da parte de baixo também delas, né? Então, existem diversos tipos de antena, e aí você pode pesquisar a antena do seu equipamento para você ficar atento como ela funciona também, né? E uma outra questão que a GNSS Guiria faz quando vai para campo é a seguinte, como o Matheus falou muito bem aí, né? Com 5 graus, você consegue pegar mais satélites, né? Com 10 graus, né, menos do que 5 graus, né? A tendência é essa. E com 15, menos ainda. Mas você pega com melhores geometrias, né? Então, o que a gente faz? A gente capta a maior quantidade de informação que a gente pode captar. Ou seja, a gente já vai com a máscara de 5 graus, né? Em vez de a gente colocar aí uma máscara de 10 graus, a gente já vai com a máscara de 5 graus. Porque com a máscara de 5 graus você capta satélites de 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E aí vai, né? Então, se você colocar a máscara de 10, você não capta a máscara de 5. Né? Você não capta satélites ali da máscara de 5, que pode ajudar no seu posicionamento. Às vezes, eles não são afetados por erros de multicaminhamento e podem ajudar no seu processamento. Então, se você pegar a maior quantidade possível, no seu processamento, você pode filtrar isso. No seu processamento, você pode colocar lá. Eu quero considerar eu quero considerar no meu processamento a máscara de elevação 10 graus. E mesmo que você conectou de 5 graus, no seu receptor, você configurou o seu receptor com a máscara de elevação de 5 graus, no seu processamento você configura de 10 e ele só considera de 10 para cima, né? Então, você pode fazer isso e essa é uma ótima estratégia, porque você pode desabilitar, habilitar isso aí e você pode melhorar a sua precisão. Então, você fazendo desta maneira, você capta mais satélites e você tem essa estratégia para fazer. Se deu algum problema, você pode utilizar essa estratégia da máscara de elevação, né, para você aumentar, diminuir, né? Depende. Se você, às vezes você aumenta, melhora, às vezes se você diminui, melhora. Depende muito do local,
né, de onde você está, tá bom? Então, você pode trabalhar com isso aí e é bem simples, né? Só você configurar o seu equipamento para máscara menor, né, em campo, e no seu processamento você consegue configurar para 10, 15 graus, né, 8 graus, e aí vai, né? Normalmente, por que a gente está falando? Porque normalmente o pessoal sempre vai lá com máscara de 10 graus, processa com máscara de 10 graus, e aí você não tem essa estratégia, né? Às vezes de 15 graus, você pega de 15 e vai com 15, e você não pode utilizar essa estratégia e diminuir ou diminuir para melhorar o seu posicionamento. Isso aí, Santiago. E é muito importante você falar isso, porque em algumas situações, no seu software de processamento lá, você tem que diminuir também essa máscara de elevação para captar mais satélites, para ter uma informação melhor. Então, quanto mais dados você tiver, talvez possa ajudar em alguma situação. O quinto e último erro que a gente listou aqui, Santiago, também está um pouco relacionado à geometria dos satélites, né, Santiago? É justamente aqueles fatores que causam a diluição da precisão, do inglês ali, dilution of precision, o DOP, os chamados DOP, Santiago, que todo mundo fica ali vendo aquele PDOP, o PDOP tá bom, o PDOP tá ruim, mas o PDOP é justamente, a gente sabe que tem o VDOP, o HDOP, que se referem aos erros vertical, horizontal, cada um atrelado a uma variável, e o PDOP é justamente uma composição de todos esses DOPs. E a angulação dos satélites, a geometria desses satélites influencia nessa questão do PDOP. E por mais que os satélites, como a gente falou aqui, mais próximos da linha do horizonte, sejam influenciados pelo erro do multicaminho, a gente também, para o cálculo das coordenadas, para o cálculo do posicionamento, também não é interessante que todos estejam muito próximos em um mesmo posicionamento, muito próximos lá em cima, lá no céu, lá em cima. Também não é interessante, porque isso vai gerar um PDOP ruim, um DOP ruim. Então, Santiago, esse erro, na verdade, esse erro não tem muito o que fazer, né? Você tem que aumentar o tempo de rastreio em campo, verificar ali na sua coletora, se você está com a coletora em campo, como é que está o DOP, e a partir dessa análise, você aumentar o seu tempo de rastreio, porque possivelmente esse PDOP vai melhorar em algum momento ali, a partir do que você fica um pouco mais em campo, não é, Santiago? Verdade. Você tem que ficar atento a isso aí. Essa é uma situação que vocês veem no próprio equipamento aí, vocês devem ficar se perguntando o que é isso aqui, né? Então tem a ver aí com justamente, né, como a Matheus falou, a geometria dos satélites. Né? Você vê, não é só ter diversos satélites, você também estar eles espaçados ali, né, no espaço, né, para que você tenha o seu posicionamento mais adequado. Né? Então o DOP é justamente isso aí, e é como o Matheus falou, né? Tem algumas situações que você tem que ficar mais tempo de rastreio, né? Então, tem que ficar mais tempo de rastreio, sim. Tem alguns equipamentos que já configuram, né? Só grau, se tiver um DOP menor que 3, menor que algum número, aí depende, você também pode configurar o seu equipamento aí para isso, tá bom? Então, depende muito aí de cada tipo de equipamento, mas sim, você tem que ficar atento a esse erro aí, né, da geometria dos satélites, né? Então, fique atento a esses dúvidas, e agora você já sabe o que é, né? Já sabe o que é. Então, Santiago, é isso aí, né? Nós falamos os 5 erros e demos soluções para cada um deles. Quais são essas soluções? Utilização das efemérides, análise da máscara de elevação, análise do rastreio GNSS no software de processamento, e verificação em campo para aumentar o seu tempo de rastreio. Isso é uma solução para o possível problema. Agora também, Santiago, de nada vale tudo isso aqui
se o seu equipamento não estiver calibrado, o seu equipamento não estiver bem conservado, né? Então, os cuidados com o equipamento são muito importantes também. Nada vale todos esses procedimentos aqui se o seu equipamento já tomou várias quedas. Isso aí a gente sabe que prejudica muito no posicionamento. Então, você tem que mandar para obter um certificado de calibração. É muito importante com esses equipamentos de GNSS. E se você aluga equipamentos, é muito bom verificar também, né? Ainda mais sabendo que passa na mão de várias pessoas esse equipamento. É muito interessante você fazer essa verificação também, porque não estando bem conservado, os dados obtidos não apresentam a confiabilidade que merecem, né? Verdade. E uma dica aí, né, para que você que tem dúvida se seu equipamento está rastreando corretamente, se não está, né, você pode colocar ele em uma base conhecida, e você colocar ele ali por 20 minutos, por 1 hora, por 2 horas, rastreando, depois você processa esses dados e compara com um ponto, né? Compara as coordenadas. Então, você vai ver aí se realmente você vai fazer um teste, né? Você mesmo vai fazer um teste do seu equipamento para um teste mais rápido, lógico, né? Para saber se ele realmente está chegando, está com algum problema grave, né? Mas, lembrando que essa coordenada não vai bater, né? Provavelmente. Não vai ser igual, mas tem que dar vai ser igual ali, né? Isso. Inclusive com a própria variação do tempo, né? Exatamente. Vai a depender da coordenada precisa que você tenha também. Exatamente. Né? Então, talvez a sua segunda coordenada esteja mais precisa que a primeira, e você achando que mas fique atento a isso aí, a pegar uma coordenada com ponto de precisão, né? Algum monumento, BGE e tal, algo assim, para vocês compararem. Então, é uma dica aí, né, mais rápida, porque às vezes a gente fica até para... Não é fácil aí, ter certificado de calibração de GPS, né? Estação total a gente tem, né? Estação e tal, mas GPS é mais difícil. Exatamente, Santiago. E, Santiago, a gente falou muito aqui dos problemas e das soluções, mas você já se deparou com alguma dessas situações que você teve que você pensou que ia ter que voltar a campo e aí, poxa, não tenho essa chance aqui ainda? Porque recentemente, num levantamento que a gente fez, eu fui processar aqui e eu confesso que eu esqueci. Eu adicionei lá as efemérides, e aí a coordenada ainda estava com uma precisão aceitável para a gente fazer a certificação, mas estava muito alto, estava 30 centímetros de erro, enquanto que os outros estavam todos em milímetros. E eu, poxa, o que será que está acontecendo? Não necessariamente precisaríamos voltar a campo, mas aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha e eu fiquei sem entender. E aí fui, mexi, e como eu disse, eu confesso que eu esqueci da máscara de elevação. E aí, depois de uns 2 dias, eu com aquilo na minha cabeça, sem saber o que estava acontecendo com aquele ponto, sendo que eu já tinha adicionado as efemérides finais, eu tinha visto a questão da recepção dos sinais de GNSS lá, aí eu, poxa, a máscara de elevação. E aí, nesse caso, Santiago, foi exatamente isso. Eu aumentei em 5 graus a máscara de elevação e o ponto foi para casa do milímetro, as precisões. E os outros não tiveram tanta influência assim. Ou seja, somente naquele ponto estava havendo alguma influência com relação aos satélites que emitiam sinal mais próximos ali da linha do horizonte. Verdade. Eu tenho várias. A gente tem várias aqui. E, pessoal, essas dicas que a gente está dando aqui, vocês que estão vendo esse vídeo aí, encaminhem para os seus colegas que processam pontos, tá bom? Que trabalham em campo, né? É muito interessante. Tem gente que trabalha só com processamento de pontos, né, Santiago? Só com processamento. Só com processamento, né? Então, tem estratégias aí que faz você voltar para campo. E vocês que estão vendo esse vídeo, se vocês trabalham com algum técnico que faz esse processamento para vocês, encaminhe esse vídeo também para eles ficarem ligados nessas situações, né?
E isso é um checklist mesmo, né? É um checklist. Antes de voltar para campo, faz análise de ponto a ponto, como o Matheus falou aí, análise de ponto a ponto, dá uma olhada no ponto, né? Dá uma olhada no próprio rastreio do ponto, como foi como ele se comportou com o tempo, quantos satélites, dá uma olhada da máscara de elevação, né? Você pode dar uma olhada também nas próprias efemérides, tá bom? Então, a gente às vezes, quando pega algum serviço que deu problema, realmente a gente não conseguiu resolver, a gente espera as efemérides finais saírem para assim voltar para campo, né? Então, é uma estratégia que você pode usar, logicamente que vai depender da pressa do cliente, né? E do prazo que você colocou em sua proposta também. Mas, normalmente a gente conversa com o cliente, fala, a gente deve voltar para cá, aconteceu isso, isso e isso. Sempre sendo sincero com o cliente, né? Falando que seu equipamento é de alta precisão, mas ele está sujeito a essas interferências, né? Então, talvez você tenha que voltar para campo, talvez tenha que esperar esse tempo para entregar o próprio produto dele. Então, é também uma ótima solução para você falar para o seu cliente sendo sincero. Então, tudo isso aqui que a gente falou, você pode economizar tempo e dinheiro na execução do seu combo rural, né? Então, e muito, né? Às vezes, você tem que voltar para campo, pegar carro, alugar equipamento, mobilizar a equipe, né? Então, isso aqui pode mudar o lucro do seu combo rural, né? Então, fiquem atentos a isso. Por isso que é importante você se planejar. Você que está na comunidade do combo rural aí, fiquem atentos. Aí também tem nossas aulas de planejamento de campo, né? Para você justamente entender tudo isso aí e prever alguns desses erros, né? Prever alguns desses erros que podem acontecer, né? E é isso, né? A gente está falando aqui também, né, Matheus, falando de rastreio no PP, né? Pós-processado, né? Mas ainda tem o RTK, né? No método RTK, né, que a maioria usa, passa por esses erros aí, Matheus? Alguns deles, com certeza, né, Santiago? Na verdade, a grande maioria, né? A gente falou ali da questão das órbitas dos satélites. Então, indiferente ao método que você está utilizando em campo. A gente falou da cintilação dos satélites, ou da cintilação do sinal. Está indiferente ao método de posicionamento que você está utilizando. A gente falou do multicaminho. Está indiferente também. A gente falou mais de quê, Santiago? Me recorda aqui. A gente falou do multicaminho. Máscara de elevação. Como eu disse, é referente mais ao sinal do satélite, muito mais do que o método de posicionamento que você está utilizando. A diferença é que corrigir esses erros ali com o método RTK é um pouco mais complicado, né? Verdade. Mas é isso aí, tá bom? Então fiquem atentos aí que esses erros que a gente falou aqui independem do método de posicionamento, né? Então você tem que avaliar tudo bem e entender os métodos de posicionamento. E é mais um podcast aí da gente, né? Mais uma indicação aí que a gente fala dos métodos de posicionamento para você fazer o seu combo rural, né? Então vai lá, dá uma olhada no nosso podcast também. A gente fala o método de posicionamento, explica também, né? Um pouco do RTK aí, tira as dúvidas aí, as polêmicas sobre RTK, né, Matheus? Então, exatamente. É isso aí. Bom, Santiago, eu acho que todo mundo já entendeu quais são os principais erros que influenciam os levantamentos de GNSS. Entenderam que, como você colocou aí no final muito bem, indifere do método de posicionamento que você está utilizando esses erros. Então, você tem que ficar atento em qualquer uma dessas situações que você está utilizando. E acredito que o pessoal vai fazer um levantamento melhor com o receptor GNSS a partir daqui, Santiago. Você não acha, não? É isso aí. A ideia é essa, né? Contribuir para a comunidade do combo rural aí e que a gente tenha mais áreas regulares, no Brasil.
gente está contribuindo aí para a nossa comunidade e a gente fica muito satisfeito, tá bom? Então, a gente quer ouvir você também, né? Deixa seu comentário aí, né? O que é que você acha sobre isso, né? Se você tem alguma sugestão de tema também, né? É muito importante, né, que a gente crie os temas de acordo com as suas perguntas. Então, é bom você falar, né? É bom você comentar, comenta aí, curte, para a gente entender melhor o que vocês estão enfrentando na prática aí. É isso aí, pessoal. Então, como o Santiago falou, deixe seus comentários, a gente vai ter o prazer em respondê-los. Quem sabe a gente não cria um conteúdo a partir da sua pergunta. E a gente não está só aqui no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, está em todas as redes sociais. Segue a gente, deixa o seu joinha no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.